Fala pessoal, tudo bem? Então, nós vamos começar um tópico aqui agora. Vou falar um pouquinho para você sobre a famosa lei de Coulomb. Ou tem gente que pronuncia Coulomb. A pronúncia não importa, né? A pronúncia não resolve questão. O que importa aqui é você saber o que é isso e para que serve. Tudo bem? Nós sabemos, e eu já comentei com vocês em aulas passadas, que é o seguinte: se eu tenho um corpo qualquer que eu vou chamar de 1, esse corpo, se ele estiver carregado, por exemplo, positivamente, e eu tenho próximo a ele aí numa região um outro corpo qualquer que eu vou chamar de 2, vamos supor que esse corpo aqui está carregado negativamente, vai existir entre esses corpos uma força. Beleza? Que força que é essa? Vai existir entre esses corpos uma força de atração. Ok? Até aí, nenhuma novidade. Bom, eu não enxergo essa força. Como que eu a represento? Eu a represento assim. Eu vou ter um vetor para cá, que é a força com que 2 fazem 1. E lá no 2 eu vou ter uma força para cá, que nada mais é do que a força que 1 fazem 2. Beleza? Isso daqui você já está cansado de saber que são forças que constituem um par de ação e reação, cujo módulo, iguais em módulo, direção, porém sentidos opostos. Isso aqui tem a ver com a terceira lei de Newton. Tudo bem? Mas a lei de Newton não vale, né, só para mecânica, não, pelo amor de Deus, né? Qualquer parte da física que você tiver aplicação, você pode aplicar as leis de Newton. Até aí, acho que dúvidas não haverão. Tranquilo? Bom, a pergunta aqui que a gente vai responder nessa aula é a seguinte. Então, qual o valor da força, né? O Coulomb, ele se propõe a apresentar uma equação que me permite fazer o quê? Para que serve a lei de Coulomb? Calcular o valor da força F, tudo bem? Depois eu desenho um vetorzinho ali em cima para ficar legal. F, que nada mais é do que a força elétrica neste caso. Tudo bem? Só para ficar formal, a gente pega aqui, faz um vetorzinho aqui, porque a força, óbvio, né? Força ela é um vetor, possui módulo, direção e sentido. Tudo bem? Antes da gente calcular, a gente precisa entender uma coisa. Eu vou redesenhar aquilo ali só para fins de explicação, tá? E vou tentar fazer ele um pouco maior para ficar claro. Vou pegar aqui o mesmo laranja, tudo bem? Vou tentar desenhar o laranja aqui como se ele fosse um corpo maior, pode ser? Ok? Aí, perfeito. Chamei aqui de 2. Agora ele cruzou aquilo ali que eu não entendi o que fez aquilo ali não, mas tudo bem. Aquilo ali é um 2. Beleza? Então eu tenho esse corpo 1 e o corpo 2. Bom, vamos supor que o corpo 1 ele está carregado, né? Vamos colocar positivamente. E o corpo 2 ele está carregado negativamente. Repare que a carga do corpo 2 ela é maior do que a carga do corpo 1 em módulo, né? Está mais negativo do que o corpo 1 está positivo, evidenciado pelo número de menos dentro do corpo e também pelo tamanho, tá? E aqui a gente tem esses caras e eles estão a uma certa distância. Para eu fazer meu desenho aqui bonitinho, tentar fazer o mais bonitinho possível. Eles estão, né, possuem uma distância aqui no centro aqui, vou usar o verdinho aqui, daqui até aqui, né? Possui uma distânciazinha, passou um pouco ali, né? Vou pegar a borracha aqui.
de uma distância que eu vou chamar de D. Tudo bem? Não existe essa distância D entre esses caras. Qual que é a ideia para você entender a equação de Coulomb? Para você entender a equação de Coulomb, a primeira coisa que a gente precisa saber é a força de atração que vai rolar entre esses caras aqui, a força de atração que eu vou chamar de F, ela vai depender de alguns fatores. Primeiro, ela vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais longe esses corpos estiverem um do outro, menor vai ser essa força. A força é inversamente, toda vez que você tem um aqui, a gente sabe da matemática, 1 sobre qualquer coisa quer dizer o inverso. Então ela é inversamente proporcional, esse é o símbolo de proporcionalidade, a 1 sobre o quadrado da distância. O que significa que, se eu dobrar a distância, um exemplozinho básico aqui, se eu dobrar a distância, se ao invés da distância for d, se eu passar, por exemplo, a distância sendo 2d, eu dobrar essa distância aqui, o que vai acontecer com a força? A gente sabe que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que eu aumentei, que foi 2d. Vou colocar aqui. Que foi 2d nesse caso, ao quadrado. Então isso daqui vai ser 1 sobre 4d ao quadrado. Tudo bem? O que significa que a força ela vai fazer o quê? A força ela vai diminuir quatro vezes. Beleza? Essa é a primeira constatação de Coulomb para a gente começar a entender a fórmula. Ou seja, a força elétrica que atua entre esses caras pode ser repulsão ou pode ser atração, não importa. Neste caso é uma força de atração. Ela é inversamente proporcional à distância. Segunda constatação. Essa força F, ela vai ser diretamente proporcional ao valor das cargas, sendo essas cargas de Q1 ou ao produto, vamos colocar de uma vez, vou colocar laranja para você manter, né? Vamos supor que a carga Q1 é Q1, carga Q2, que aí vai ficar nas corzinhas bonitinhas para você entender. Beleza? Ou seja, a força é proporcional ao produto das cargas. Neste caso, imagina, se eu dobrar, vamos pegar o azul aqui, ó. Se eu pegar o mesmo exemplo e dobrar o valor de Q2, agora Q2, por exemplo, assumir um valor de 2Q2, o que vai acontecer com a força? O que vai acontecer com a força vai ser o seguinte, a força, como ela é proporcional ao produto das cargas, e aí eu teria Q1 vezes agora 2Q2, como eu dobrei isso daqui, adivinha o que vai acontecer com a força? A força vai ficar 2 vezes maior. Perfeito? Ela aumenta 2 vezes. Tudo bem? Então, na verdade, é simples a gente verificar isso, porque as constantes que vão poder variar aqui vão ser exatamente essas. É a distância que uma carga está para a outra e o valor das próprias cargas, tudo bem? Tá joia? Aqui eu te dei um exemplo, né? É o produto das cargas. Ok? E isso vale, novamente repito, tanto para a força de atração quanto para a força de repulsão. A questão aqui é, poxa, se eu sei que eu tenho isso daqui, eu tenho que encontrar, para eu transformar uma proporção em uma igualdade, a gente fala, né, na matemática que a gente precisa inserir uma constante. E quem que é a constante que é a grande novidade aqui para a gente? Vai ser um K, perfeito? Normalmente chamado de K, ou para ser melhor, um K0 aqui. Tudo bem? Beleza?
que é a chamada constante dielétrica. Ela tem um valor que, pelo amor de Deus, você não precisa saber de cor, mas ela é 9 vezes 10 a 9 vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Nossa mãe, que trem difícil. Calma, relaxa. Por enquanto, você não precisa decorar esse valor, tá? Eu desconheço uma prova de física que exigiu de você que soubesse isso aqui de cor. Se for precisar usar, normalmente a banca te dá. Tudo bem? Mas vem aqui comigo. Então existe aqui essa constante, que é a chamada constante dielétrica, ok? Que ela serve, no fundo, para quê? Para transformar essas proporcionalidades aqui, essa proporcionalidade e essa proporcionalidade numa igualdade. E aí, a gente vai ter a chamada equação de Coulomb. Tudo bem? Equação, vamos colocar aqui, ó, equação de Coulomb. Beleza? Essa equação de Coulomb nada mais é do que essa formulazinha simpática, bonita aqui. Beleza? Que vai ser a força, seja ela de atração ou repulsão, é dada por uma constante K, 0, que multiplica o produto das cargas, Q1, Q2, dividido pela distância dessas cargas ao quadrado. Ok? Essa é a equação de Coulomb. Essa daqui vai ser a nossa equação de Coulomb. Lembrando que essa equaçãozinha aqui, esse F, claro, ele é um vetor, ele possui módulo, direção e sentido. É comum a gente visualizar essa fórmula com um módulozinho aqui entre as cargas. Para que serve esse módulo aqui? Simplesmente pelo seguinte, o módulo a gente calcula por meio dessa equação. A direção e o sentido a gente já sabe. Cargas positivas, né, cargas iguais de sinais iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Tudo bem? Ok? Então, ou seja, essa aula foi só para apresentar essa equaçãozinha aqui. Nas próximas aulas eu vou dar exemplos de como aplicar essa equação aqui. Tá joia? Eu acho que até então tá ficando claro, né? Tem ficado bem tranquilo, a gente vai bem devagarzinho. Eu espero que você tenha entendido aí as coisas que eu quero dizer. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu espero você na próxima aula. Muito obrigado.